Olá, meu nome é João Lima, estou como coordenador executivo aqui da Fundação Hanse Bahia, museólogo de formação. A fundação que está localizada aqui na cidade de Cachoeira e São Félix, aqui no estado da Bahia. Hoje iremos falar sobre o inventário e documentação do acervo de arte da Fundação Hanse Bahia. Esse projeto, Inventário e Documentação de Acervo de Arte, foi um projeto no edital do Fundo de Cultura do Estado da Bahia, onde tivemos como proponente a museóloga Cristiane Marques, onde nós desenvolvemos diversas atividades, dentre elas a principal, que foi justamente a digitalização desse acervo de quase 5.000 obras do acervo da Fundação. Estamos aqui com o museólogo Anderson Ferreira, que é funcionário aqui da Fundação Hanse Bahia, e vamos bater esse papo e falar um pouco de como foi desenvolvido esse projeto, as suas etapas, de que forma está disponibilizado, enfim, vamos bater esse papo aqui com o Anderson e falar um pouco com vocês desse projeto de grande importância para uma instituição museológica como é a Fundação Hanse Bahia. Olá, Anderson, tudo bem? Queria que você que coordenou e acompanhou todo esse projeto do acervo de arte, primeiro falar um pouco do que foi pensado quando escreveu o projeto, né? Acho que é importante primeiro se falar um pouco de como foi pensado e depois destrinchar isso um pouco e falar essas etapas que vocês desenvolveram durante esse período. Foi um ano, né? 12 meses de ação, né? Onde, como eu falei anteriormente, foram quase 5.000 obras que foram digitalizadas, inventariadas e documentadas, né? Eu queria que você primeiro falasse esse formato de como foi pensado esse projeto e depois disso a gente segue para outras etapas. Então, bom estar aqui novamente, né, para a gente tratar tratando agora da parte de documentação e desse projeto de inventário, né, que foi um projeto muito ousado quando nós pensamos e estruturamos a composição das etapas que deveria seguir o projeto até a execução. Na verdade, quando nós nos deparamos com o acervo da Fundação, tínhamos uma problemática de como iniciar esse projeto, né? Da onde a gente iria partir, por conta dos processos de documentações que já foram aplicados no acervo ao longo da sua existência. Então, primeiro que a gente precisava entender até que ponto as etapas de documentação aconteceram na Fundação, né? Então, quando analisamos a composição do projeto, buscamos entender até que ponto tinha sido alcançado o êxito no que tange a questão da documentação. E daí estruturamos as etapas do projeto. Primeiro momento, a gente precisou entender de que forma o IPAC, né, que foi o órgão que encabeçou essa questão da documentação da Fundação, ele estruturou o que na verdade não era um inventário, era um arrolamento das peças que compunham o acervo da Fundação. Isso por volta aí da primeira década de 90, precisamente entre os anos de 92 a 95 mais ou menos, que foi quando o IPAC estruturou o primeiro arrolamento, que foi o ponto de partida para a composição do inventário de documentação. A partir desse momento, quando nós entendemos a estrutura que o IPAC ele fez na composição do arrolamento, nós delimitamos o ponto de partida desse ciclo do inventário e documentação. E foi muito importante porque, por mais que ainda não tivesse acontecido um inventário, mas nós tínhamos um arrolamento que foi uma ferramenta muito valiosa para a gente entender até que o quantitativo mínimo de obras que tinha, o que é que estava, como estava classificado como se deu essa classificação naquele momento, né, por parte do IPAC, para a gente avançar na composição desse inventário e documentação. Outro ponto também muito importante para a estruturação do inventário foi um projeto que eu participei também e Jomar me auxiliou muito, que foi o meu TCC sobre documentação. Então, quando eu fiz minha graduação e terminei em 2016,
2016, eu acho, não lembro muito bem. Se você não está lembrado, não. Mais ou menos. Porque eu lembro que em 2012 eu estava na fundação, mas quando eu terminei falhou um pouco a memória. Mas naquele momento já se tinha essa ideia de fazer um projeto de inventário avançando na composição desse acervo da Fundação Hanse Bahia, e foi sugerido o Gilmar, né, que eu fizesse também essa parte de documentação. Na verdade, a gente, para avançar na questão da documentação, precisava ter um projeto, um modelo para a gente estruturar as ideias, e daí eu me predispus para fazer esse inventário, a documentação das matrizes de estilogravura e as matrizes que estavam em reserva técnica. Daí nós ensaiamos praticamente um modelo de documentação que a gente iria estruturar e posteriormente aplicar nesse inventário de documentação. Então, quando nós estruturamos o projeto, nós tínhamos a documentação, o processo de documentação que foi iniciado pelo IPAC, né, na parte de arrolamento, e também a monografia, a minha monografia, que estava tratando da questão da documentação do acervo de matriz de estilogravura da Fundação, e aí nós partimos para estruturar o projeto a partir dessa visão, dessas duas etapas que foi associada naquele momento para a gente dar o pontapé e estruturar as atividades que iam compor o inventário de documentação. Nesse momento é importante o que Anderson falou, que já havia um trabalho de arrolamento dentro da instituição e que foi através de técnico do IPAC, né? Na verdade, esse trabalho de arrolamento se deu a partir do próprio tombamento do Museu Casa, né? E de outros desdobramentos, de outros convênios, de outros projetos. Na realidade, já tinha esse arrolamento de todo o acervo. E você tinha algumas numerações também, 2 ou 3 numerações, né? Nessas séries e diversas outras séries de obras de arte da Fundação. E a nossa preocupação nesse momento, quando dessa concepção e pensarmos nesse projeto de inventário, justamente era ter essa documentação em mãos, algo que a instituição, com 45 anos de existência, a gente não tinha essa documentação registrada em cartório, todo esse acervo registrado em cartório, então a nossa grande preocupação. Então veio essa ideia, construir esse projeto de inventário e documentação da instituição, e como eu disse, foi um projeto que demorou 1 ano para ser realizado, né? Sim. Contamos com uma equipe de 9 pessoas, 10 pessoas, dentre essas 10 pessoas, museólogos, estudantes de museologia, de arte, né? Que foram estagiários que trabalharam durante esses 12 meses na instituição, e algumas etapas essas que começou com a higienização do acervo, porque para manusear, para iniciar todo esse processo, precisou fazer todo a higienização desse acervo. Depois da higienização desse acervo, passou a fazer a seleção dessas séries. Né? Sim, foi nesse formato, não foi isso? Sim, já partindo do ponto prático da execução, né, desse inventário de documentação, entendemos a questão da lógica do que era o acervo, a sua complexidade, e começamos a dividir, né, esse acervo por coleções para iniciar os trabalhos, por conta da densidade do acervo da Fundação Hanse Bahia, e entendendo também as suas fragilidades, não seria razoável a gente partir para uma sistematização de todo o acervo de imediato. Então decidimos trabalhar primeiro com as coleções, e aí nós selecionamos as coleções que estavam em um estágio de fragilidade maior, para a gente partir da questão da higienização, para entender de fato como estava a estrutura daquele suporte, que na maioria dos casos era obra de suporte de papel, com base em celulose, extremamente frágil, né? Em ocasiões anteriores de episódios aqui, nós tratamos da conservação do acervo da Fundação Hanse Bahia, e eu retomo, já dando conselho para quem ainda não assistiu, reveja lá a questão da conservação para você entender de fato como se deu, como se estava o estado de conservação de algumas peças da Fundação. E aí, naquele momento, a gente partiu para a higienização e preservação do acervo. Então, partimos para a prática para higienizar mesmo, com todo o equipamento necessário do ponto de vista da higienização mecânica, que fazia a limpeza, tirava os excrementos,
É claro que isso já é um trabalho que a gente já faz com frequência, mas que foi intensificado porque nós estávamos trabalhando com todo o acervo. Então, não era só o acervo em exposição, mas era um acervo também em reserva técnica. Então, selecionamos as coleções e partimos para a higienização primeiro das estilogravuras, né, que é a maior parte das obras que compõem o acervo da Fundação. E já no processo de higienização, concomitante com isso, nós já começamos a estruturar o arrolamento daquelas peças. Então, foi identificar as peças que estavam no estágio de maior fragilidade, com brocas, com questão de térmicas que tinham de fungos, né? Então a gente estruturou para depois, no tratamento específico, a gente dar uma destinação exata para aquelas peças no que tange a estruturação da linha de documentação, né? Porque a documentação ela não trata só do ponto de vista estrutural, do compilado de informações, mas ela trata também de delimitar a vida do acervo, né? Como cada peça passou, como ela tem se comportado ao longo dos anos. Claro que isso foi numa etapa final quando nós criamos a ficha de inventário, mas a primeira etapa se deu nessa parte de higienização, a parte de higienização mecânica mesmo, né, tendo a mão na massa, estruturando, vendo as complexidades de cada coleção, e aí partimos primeiramente dessa questão das estilogravuras. E foi quando foi o nosso maior desafio, porque a gente estava tratando de um acervo de pouco mais de 5.000 obras, porque a gente precisou selecionar, então a gente deve ter todo o contato com todas as peças da Fundação. O acervo da Fundação tem mais de 13.000 peças, então para o inventário de documentação nós selecionamos 5.000, mas entendemos dentro daquela estrutura do inventário, a gente perpassou por todas as coleções para delimitar que, na verdade, a gente iria trabalhar com o acervo de arte e gravura da Fundação. Então, o ponto de partida da prática foi a parte de higienização mecânica. O que Anderson fala é justamente isso. Nós, nesse momento, nós delimitamos e, como o acervo, como ele falou, são mais de 13.000 peças, nós tivemos que delimitar o que seria feito. E para vocês terem ideia desse volume de quase 5.000 peças, em um ano as pessoas podem achar, não, 5.000 peças é pouco de fazer em um ano. É uma loucura, né? A proposta que foi, começa a falar em relação a isso. Você fazer um inventário de documentação de 5.000 peças é tamanho grande, né? E o desafio foi muito grande. O desafio grande em relação de a gente nunca ter lidado diretamente com um processo como esse, essa é a verdade. Foi a primeira vez que a gente tem essa curadoria do acervo da Fundação, a preocupação da conservação, da higienização, mas foi o primeiro momento, o primeiro passo que nós tivemos com documentação na instituição. E nós tínhamos com a preocupação da salvaguarda desse grandioso acervo que nunca tinha sido inventariado, né? Começa nesse sentido. Então, começamos, além dessa concepção, como eu falei anteriormente, de pensar no projeto, foram diversas dezenas de reuniões essas que a gente tinha que estar pensando no acervo, de qual formato que iríamos fazer, de que formato a gente ia trabalhar com as marcações das peças, de como a gente ia trabalhar com cada série, esse desdobramento também da numeração. Então, tudo isso foram reuniões de forma periódica, bem antes desse início da ação como um todo, de botar a mão na massa. Nós tivemos diversas reuniões e estudos também, pesquisa. É claro que, como Anderson falou, a partir de um trabalho de TCC também de Anderson, foi de suma importância para ter a base também do pensamento desse projeto, a base do pensamento de como nós iríamos direcionar e o que é que a gente precisava nesse momento para a instituição, e para a instituição com quase 50 anos de existência não tinha seu inventário, sua documentação do seu acervo. Então foi complexo por demais, mas nós chegamos não a uma excelência daquilo que a gente precisava, que a gente precisa na instituição. Né? Foi criado um site, né? E esse site justamente para dar visibilidade e mostrar esse acervo que foi trabalhado. Esse site vai estar disponibilizado para vocês
ter ideia de como está o nosso site. É claro que ele vai passar por algumas melhorias, passar por algumas outras inserções de tecnológicas, enfim. Mas o site está aí, que é do Hanse Bahia, vocês vão ter a visibilidade dele. Daqui a uns instantes vai estar o link aí mostrando ele, para vocês terem acesso e ver esse trabalho que foi realizado. E durante todo esse processo, Anderson, nós lidamos com diversos estudantes, né, estagiários da universidade. A importância é você foi estagiário da Fundação, hoje está na Fundação e trabalhando com acervo, mas primeiro você foi estagiário, está trabalhando com a Fundação e hoje, e nesse projeto, você coordenou um projeto como esse, e como estudante da universidade. Então, isso é um tamanho para nós, museólogos, e para nós que estudamos numa universidade pública. Vocês não imaginam o tamanho que é isso para estar em uma cidade do interior, como é a cidade de Cachoeira e São Félix. A gente está... É um avanço muito grande. Então, eu gostaria que você contasse um pouco dessa experiência que você teve com esses estagiários, o formato que foi, todo esse seu trabalho de coordenação nesse projeto. Falo que a Fundação ela foi palco de aprendizado desde da minha infância, né? Então, eu cresci visitando o Museu Hanse Bahia, ainda lá em São Félix. Eu lembro que eu estava no ensino fundamental 1, eu já acompanhava a visitação lá no museu, já ia com o colégio, morava próximo, moro ainda, né, próximo do museu. Então, da minha casa eu vejo o Museu Hanse Bahia. Então, é algo que já tinha uma relação de pertencimento, mesmo ainda eu nem pensando em me tornar um museólogo. Então, quando eu entro na universidade e tenho essa possibilidade de participar ativamente, pensando a instituição ainda como estagiário, porque foi me franqueada essa possibilidade, e a Fundação, diga-se de passagem, que a Fundação ela tem essa visão de absorver também esses estudantes para implementar os trabalhos daqui da instituição e participando ativamente no processo de construção dessa instituição. Mas, do ponto de vista de do trabalho propriamente dito desse inventário, antes de partir dessa relação com quem participou ativamente, foi importante esse trabalho para mim na Fundação, porque foi uma oportunidade de aplicar todo o conhecimento que eu tinha do ponto de vista teórico na instituição. Então, a vivência, ela me ensinou bastante, porque há um distanciamento entre o campo teórico e o campo prático. Há o distanciamento do ponto de vista do ideal e o do alcançável. Então, por mais que a teoria ela diga os caminhos, mas é o campo prático que vai moldar, né, como o Hanse dizia. Sim. A madeira ela tem o seu próprio desejo, né? Então, pegando o gancho de Hanse, né, o campo prático também ele tem o seu próprio desejo, os próprios desdobramentos que às vezes a teoria ela não vai se aplicar e se moldar naquela situação e a gente vai precisar se reinventar. Então, a oportunidade que eu tive nesse trabalho do inventário e documentação foi aglutinar a questão da teoria, mas também entendendo esse acervo que eu já vinha trabalhando desde 2012. Então, isso facilitou para eu saber como o acervo já vinha se comportando, como o acervo estava adaptado, e entender que eu já vinha pesquisando sobre as coleções. E quando nós iniciamos o projeto de inventário, somatizamos tudo isso. Pegamos a parte teórica, as nossas experiências do ponto de vista prático, né? O Jomar mesmo, que já vinha trabalhando com acervo há muitos anos na Fundação, já entendia a complexidade desse acervo, já sabia os desafios inerentes a cada coleção. Então, nas reuniões, quando foi franqueado as possibilidades de trabalho, a gente já iniciou o projeto com um desenho já bem estruturado, por conta da vivência. Isso facilitou bastante para as pessoas que chegaram, que não tinham essa experiência de acompanhar o acervo, facilitou porque nós já tínhamos um empoderamento sobre aquilo que nós estávamos trabalhando. Então, quando essas pessoas chegaram, né, ainda estudantes,
para trabalhar no acervo da instituição, já tinha os indícios do caminho que deveria trabalhar. Isso facilitou bastante. Então, quando eles trouxeram ideias novas, trouxeram as suas experiências, foi um desafio também para eles, porque o trabalho era exaustivo, né? Tínhamos 2 equipes de trabalho, uma pela manhã e pela tarde, mas o trabalho era intenso desde a hora que chegava até o término das atividades. E a gente precisou otimizar ainda mais para a gente alcançar o objetivo final, que era documentar cerca de 5.000 peças. A gente tinha estabelecido isso como limite. Poderíamos ter feito menos, né? Poderíamos, mas nós aceitamos esse desafio de estruturar e pensar esse inventário de documentação, atingindo o marco final dessas 5.000 peças. E aí foi um ganho muito significativo. E hoje, por exemplo, eu posso citar aqui o Diogo. Hoje ele está no memorial lá em São Paulo e ele está aplicando aquilo que ele iniciou no inventário de documentação aqui da Fundação. Hoje ele está trabalhando com a documentação do acervo da CIB, de uma convenção das indígenas independentes lá de Campinas, e ele está trabalhando, aplicando esses conceitos que nós estruturamos, não só do ponto de vista teórico, mas como do comportamento prático da coisa. Então, eu recebi a ligação dele dizendo: olha, estou com um desafio aqui imenso. E eu falei, o desafio do inventário foi bem maior, que você conseguiu. Então, essas experiências vai somando na nossa vida e dizendo que nós somos capazes de realizar muito mais do que aquilo que a gente pensa. Então, esse ganho para os estudantes e para mim, enquanto profissional, aqui na Fundação, foi muito significativo e foi prova do espaço que nós tivemos de formação na faculdade, mas também aqui na instituição. Como o Paulo Freire diz, o espaço de educação não formal também é um espaço onde a gente aprende, onde a gente desenvolve, né, e o museu é esse espaço também de educação não formal, né? Esse exemplo que deu do Diogo é importante para poder a gente ter a dimensão de como é importante a formação, e principalmente na parte prática, né? Não adianta só a teoria dentro dos muros da universidade, é de suma importância, claro, mas a parte prática ela vem e traz esse tamanho que de você estar lidando no dia a dia com essas diferenças, estar lidando no dia a dia com esses desafios, né? Então isso é um exemplo bacana que nos trouxe. Todo esse trabalho de inventário de documentação, além de ter sido fotografado peça a peça, cada peça dessa foi fotografado, digitalizado em alta resolução. Hoje nós temos um banco de dados da instituição, onde está no site, como eu falei anteriormente. Isso também tem um desdobramento também na área da tipografia, porque você sabe o movimento onde essas peças estão, a conservação de cada peça dessa, porque esse trabalho de documentação ela não para na instituição. Você tem um trabalho inicial de inventariar, documentar. Todo esse acervo está registrado em livros, e esses livros estão registrados em cartório para salvaguardar também a memória e salvaguardar o acervo e essa documentação da instituição. Mas nós temos esse banco de dados também está disponibilizado em um site, então essa é outra forma de salvaguardar. E tem a questão da tipográfica, porque o curador, quando vai pensar na exposição, em exposições na instituição, ele tem justamente esse trabalho de documentação que dá todo um embasamento, um alicerce para que ele possa pensar e enxergar esse acervo, né? Então, por isso que esse trabalho de inventário da documentação da instituição é de suma importância para a história e é o coração, né? Como a gente pode até exemplificar com esse formato, o coração da instituição museal. Então, esse trabalho de inventário da documentação do acervo de arte da Fundação foi de suma importância esse projeto para a instituição. Como eu disse anteriormente, ela foi dentro de um projeto junto ao Fundo de Cultura do Estado da Bahia, o edital do Fundo de Cultura do Estado da Bahia, da Secretaria de Cultura do Estado, que conseguimos fazer esse projeto, né? Então, nós vamos disponibilizar no nosso vídeo também algumas imagens. Sim. E também o link do site que vocês possam acessar e ter ideia do nosso acervo, de como ela está inventariada e documentada.
Vou passar para Anderson para ele finalizar e falar mais um pouco, finalizando esse trabalho do inventário da documentação do acervo de arte da Fundação Hanse Bahia. Tratando do ponto de vista do que foi essas etapas, né, após a gente selecionar e dividir em coleções, nós estruturamos também um nomenclator, né, para já estruturar a questão da documentação. Como o Jacomar falou no início, nós tínhamos vários números, né, acho que eram duas tentativas de marcações provisórias que foram aplicadas nas peças da instituição, mas não tínhamos ainda um sistema de numeração oficial, né? E aí, pegando o ensaio que eu fiz na minha monografia sobre o sistema de documentação, e eu tive a felicidade de ser orientado por uma das pessoas mais referências no que tange a documentação museológica, acredito que na Bahia e também no Brasil, que foi o professor Guide, que é especialista na área de documentação mesmo, e ele nos ajudou a estruturar alguns sistemas de documentação que posteriormente foi aplicado nessas peças da Fundação. Então nós estruturamos um nomenclator, já que a gente dividiu por coleções, classificamos, né, quem tiver a felicidade de visitar o nosso site, vão ver que o acervo foi dividido em coleções e cada coleção ela tem um sistema de marcação específico para as peças que estão lá inventariadas, e esse sistema de documentação e marcação foi pensado justamente para essas peças, né? Então, a felicidade que a gente teve aqui na Fundação é que a gente tem um museu fechado, ou seja, o museu fechado é ele que não recebe coleções. Então, a gente já tem, por conta disso, a gente tem essas peças que nós trabalhamos e desenvolvemos esse sistema de documentação especificamente para essas peças que compõem o acervo da Fundação. Então, tem lá toda a sequência do nomenclator, a MA corresponde às matrizes, a xilogravura ela tem suas iniciais, os croquis, os desenhos também, e nós temos isso registrado, né, para cada coleção. Foi um avanço muito significativo, porque do ponto de vista expográfico, quando o Jacomar trata aqui, a gente vai planejar uma exposição, você não precisa ter necessariamente acesso às peças para você fazer o desenho expográfico. Você pode partir do ponto de vista de achar as fichas de inventário e documentação, entender o estado daquelas peças, ver se tem possibilidade de expor essas obras, vai levar em consideração o estado de conservação que está descrito lá nessas fichas de inventário. Então a ficha de inventário foi o grande marco também que nós fechamos esse projeto, porque lá consta a história de cada peça, se a peça passou por um processo de restauro, se o estado de conservação se está classificado como bom, ruim ou regular, e nós fazemos as descrições das peças, qual série que pertence. Então toda a história das obras da Fundação está presente nessas fichas de inventário, e nós fechamos com esse processo de digitalização, e essas 5.000 peças estão aí disponíveis para quem quiser acessar e entender um pouco mais da história das obras da Fundação. E nós temos o Museu Virtual, que foi um outro marco ousado dessas peças, desse projeto de inventário, que foi disponibilizar um museu virtual aberto ao público, e hoje vocês estão com essas 5.000 peças disponíveis para você entender e saber um pouco mais da história da Fundação. É isso, nós falamos aqui um pouco desse projeto e documentação do acervo de arte da Fundação Hanse. Claro, como eu disse, esse trabalho de documentação é algo constante e contínuo dentro de uma instituição museal, como é o caso da Fundação Hanse Bahia, que nós temos mais de 13.000 peças, e vamos dar continuidade em outro bloco falando de outros acervos, que é de fotografia, e do acervo também, que é o acervo do programa Monumenta, que é de suma importância. Então, no próximo bloco, iremos retornar falando desse outro acervo.